Olá, meu nome é Miriam, somos o Grupo 4 e nesse trabalho traremos o frevo que faz parte do folclore brasileiro da região Nordeste. Origem e história do frevo. O frevo tem origem no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi em decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. A palavra fervo surge como uma corruptela do verbo ferver ou frever, isso porque o frevo é uma dança frenética de ritmo acelerado. Criador. O Dia Nacional do Frevo é celebrado em duas datas. Em 14 de setembro, data em que nasceu no ano de 1882. O criador do nome frevo é o jornalista Oswaldo da Silva Almeida. Características do frevo: presença de música e dança, música tocada por instrumentos de sopro, ritmo acelerado, movimentos acrobáticos, inserção de elementos de outras danças folclóricas, inserção de elementos da capoeira. Dança e música. O ritmo musical desta contagiante dança mistura a marcha e o machixe. Além de possuir alguns elementos da capoeira, os dançarinos vestem roupas alegres e super coloridas, geralmente camisas curtas e justas amarradas na cintura, calça colada, shorts e saia. Tudo isso é acompanhado de sombrinhas e estandartes. Costumes. O frevo caracteriza-se por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, tais como machixe, polca, inclusive a capoeira. São chamados de passistas os dançarinos de frevo. Fundamentos. Embora rache multidões dançando e se divertindo, o frevo é uma dança complexa, de passos complicados e muito improviso, que misturam rodopios, gingados, passos miúdos, malabarismos e entre outros. Os dançarinos utilizam uma sombrinha colorida, aberta, enquanto dançam demonstrando as suas técnicas. Olá, boa noite. Eu sou a Denise. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem três tipos de frevo: o frevo de rua, o frevo canção e o frevo de bloco. O frevo de rua é aquele realizado no espaço público em que os passistas dançam ao som frenético dos instrumentos. E há subdivisões a partir do frevo de rua, dos quais seriam o frevo de abafo, o frevo coqueiro, o frevo ventania e o frevo de salão. O frevo de abafo predomina nas notas longas tocadas pelos metais, com a finalidade de abafar o som da orquestra rival. O frevo ventania tem a variante formada por notas curtas, com um andamento mais rápido. O frevo ventania tem uma linha melódica bem movimentada, onde as palhetas têm mais destaque na execução da música. Já o frevo de salão é um misto dos três outros tipos. Como o nome já diz, é próprio para danças no ambiente de salão. O frevo canção é uma melodia mais cantada e com um andamento mais lento, ao contrário do frevo de rua. Oh, saudade, saudade tão grande, saudade que sinto do clube das palmas, vassouras, passistas, dançando, tesouras, das ruas repletas de lá. Batidas de bumbos são maracatus retardados, chegando à cidade cansados. O frevo de bloco é um frevo executado por orquestras de pau e cordas. É uma vertente que, além de instrumentos de sopro, conta com instrumentos de cordas, mas também é muito conhecido como marcho de bloco.
Galo da Madrugada. Vários blocos de frevo saem pelas ruas de Pernambuco na época do carnaval, com concentração maior em Recife e Olinda. Um dos blocos carnavalescos mais expressivos e conhecido é o Galo da Madrugada. Com 41 anos de existência, o bloco saiu às ruas na cidade pernambucana pela primeira vez em 4 de fevereiro de 1978, com 75 pessoas fantasiadas, acompanhadas por uma orquestra com 22 músicos. Em 1994, o Galo da Madrugada viu reconhecimento internacional. O Guinness Book consagrou a agremiação como o maior bloco de carnaval do planeta, quando 1,5 milhões de foliões desfilaram pelas ruas do centro da cidade. Já em 2018, o desfile arrastou um público médio de 2,3 milhões de pessoas às ruas do centro do Recife. Culinária. O Recife ostenta o título de primeiro polo gastronômico do Nordeste e o terceiro do Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. E não é para menos, um verdadeiro festival de sabor está à disposição do turista, que pode provar desde as mais deliciosas comidas caseiras ao mais sofisticado prato da culinária internacional. Segundo a estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco, são mais de 1,7 mil bares e restaurantes espalhados pela cidade, gerando 120 mil empregos diretos e indiretos. Os pratos típicos do estado refletem a miscigenação de raças, responsável por uma das culinárias mais criativas do Brasil. A diversidade da gastronomia local é capaz de deixar qualquer um com água na boca. Tem sarapatel, buchada, dobradinha, mão de vaca, cozido, chambaril, peixada pernambucana, macaxeira com charque e a tradicional carne de sol. Achou pouco? Para a sobremesa tem os deliciosos bolo de rolo, bolo Souza Leão e ainda a cartola, feita com banana frita, queijo, canela e açúcar. Curiosidades. 1. O frevo surgiu como forma de resistência negra. A história do frevo é antiga. No final do século XIX, a situação social brasileira era de conflito, com a pós-abolição e grande número dos ex-escravizados tomando os espaços urbanos. Assim, durante os blocos de carnaval de rua, as classes populares, formadas por desempregados, marginalizados, se manifestavam através de uma dança frenética, ao som de bandas militares que tocavam instrumentos de sopro. Portanto, podemos dizer que a origem do frevo está diretamente ligada a uma história de resistência do povo negro. 2. O frevo mistura várias expressões populares. O frevo é uma combinação de dança e música que surge como resultado de vários gêneros populares. 3. Como dito no início do trabalho, a palavra frevo tem origem em um verbo, e foi em 1907 que o termo foi usado pela primeira vez ao ser citado em um jornal local. 4. A sombrinha do frevo anteriormente era uma forma de defesa. No início, as pessoas que freviam nas ruas de Pernambuco faziam isso como diversão, mas principalmente como resistência à opressão. Eram, em sua maioria, homens das camadas pobres, sem oportunidade de trabalho e com indignação de sobra. Eles usavam os movimentos da capoeira, que era proibido na época, e levavam nas mãos porretes de madeira como armas. Depois, por conta da repreensão, passaram a usar guarda-chuvas pontudos no lugar dos porretes. Com o tempo e com a transformação da dança, os guarda-chuvas foram substituídos por pequenas sombrinhas coloridas e hoje também a roupa do frevo exibe diversas cores. 5. Como já dito, existem 3 tipos de frevo e o mais conhecido é o frevo de rua. 6. Existe um dia em homenagem ao frevo. O dia escolhido para ser a celebração à cultura do frevo, tão presente no estado de Pernambuco, é 9 de fevereiro. Foi nesse dia que a palavra frevo foi citada pela primeira vez pelo Jornal Pequeno, periódico regional que existiu na primeira metade do século XX. As cidades de Olinda e Recife costumam comemorar a data com uma rica programação. 7. O frevo é patrimônio da humanidade. O frevo foi considerado patrimônio cultural material da humanidade pela Unesco em 2012. Antes, em 2007, ele já havia recebido esse título pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma outra curiosidade do frevo é a queima de calorias. O frevo é a atividade do carnaval que mais gasta energia. 1 hora dançando queima de 600 a 900 calorias.
E esse foi o nosso trabalho. Nós do grupo 4 agradecemos a todos por a atenção.